Olá, pessoal! Estamos ao vivo para mais uma live Seu Porto no Futuro. Hoje nós vamos falar com o Carlos Ribas Tavernaro, que está à frente da Tavernaro Consultoria Imobiliária. A gente vai falar um pouco sobre as transformações que aconteceram, né, no setor imobiliário nos últimos anos, muito estimuladas pela digitalização, pelas mudanças que vieram em decorrência da pandemia também, aceleradas, né? Então, deixa eu chamar ele aqui e aí a gente já começa a falar. Então, olá, pessoal. Oi, pessoal. Então, a gente sempre faz... Olá, oi, Carlos, tudo bem? Opa, tudo bem, Flávia? Tudo ótimo também. Então, olha aí o pessoal entrando. Estava falando aqui que a gente vai falar sobre as transformações no setor imobiliário, né, no mercado. Então, primeiro, antes de começar, queria que você fizesse uma breve apresentação, assim, só contasse um pouquinho quem é a Tavernaro, né, para quem acompanha aqui a Porto e não conhece, e um pouquinho de como você chegou aí, digamos assim. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite de estar mais uma vez com você aí. É sempre um prazer falar do mercado e da história da nossa empresa, né? Legal. Tavernaro completou dia 5 desse mês 48 anos de atividade aqui no mercado imobiliário. É uma empresa familiar, fundada pelos meus pais, pelo meu pai, que assumiu um papel de empreendedor na família e logo teve a companhia do meu tio Fernando, no setor de vendas principalmente. Depois casou, teve a minha mãe, que ingressou na empresa, assumiu um papel importante no setor de administração de imóveis. Crescemos, eu e meu irmão, passamos a trabalhar aqui na empresa também, como office boy, como colocador de placa, vistoriador. E aí, quando ingressei na faculdade, passei a atuar com mais tempo aqui na imobiliária, né, período integral e tal. E casei e logo depois também a Vivian, minha esposa, ingressou na empresa. Hoje não, já há 10 anos a empresa é gerida por mim e por ela. Fizemos, né, durante esse caminho aí grandes mudanças, ajustes, né, para nos colocarmos sempre na vanguarda do mercado e continuamos assim com essa pegada de sempre estar inovando e trazendo ao mercado as soluções mais inovadoras, mais novas, afinal, que o mercado coloca a seus clientes. Então, para nós é uma honra chegar nos 46 anos, nos 48 anos, desculpe, com com essa vitalidade. É, a gente sabe dos desafios, né? Nada foi alcançado aqui com facilidades. Todo dia é um desafio Um diferente, 7 mas a um. estamos aí. Todo Oi? dia um 7 a 1 diferente. Todo dia um 7-1, né? De formas diferentes, né? E certamente a gente vai falar um pouco durante essa live sobre todos esses desafios, né? Então não vou me alongar. Mais ou menos é isso aí a nossa história. Que legal. E é difícil, né? Como você falou, uma empresa de 48 anos que já passou, até a gente estava comentando na nossa pré-live, né, ali, de quantas mudanças de comportamento, de setor e de tudo vocês passaram. Então, desde a época que não tinha internet, né, desde a época em que as pessoas faziam tudo ao vivo, até agora o extremo que a gente conhece de digitalização. Então, até se você quiser falar um pouquinho sobre como as coisas eram no É, antigamente. tá. Trouxe até aqui para ilustrar, Flávio, um pouco. Espero que dê para enxergar. Dá sim. Então, esse é um caderno imobiliário classificado do ano de 1975. Nossa.
publicado pelo Diário dos Campos, na primeira versão do Diário dos Campos, né, antes de ser adquirido pelo Wilson, um classificado de imóveis. Esse era um canal de vendas, um canal de divulgação, na verdade, né, dos imóveis, que perdurou por muito tempo, né? Então, naquela época, no início da imobiliária, nos anos 70, anos 80, tínhamos o caderno imobiliário e tínhamos a vitrine da imobiliária, ali na Rua 15, Uhum. que era também um ponto de divulgação dos imóveis, uma trabalheira que dava, sempre manter atualizado, né, semanalmente no caderno imobiliário, e praticamente que em tempo real, lá na vitrine da imobiliária, a cada imóvel locado a cada imóvel vendido. Talvez você nem se lembre, porque você é de uma geração diferente já, nem Não, se os lembre dos classificados anúncios eu lembro. em De vitrine. 75 ainda não, mas eu... É. Então, e você veja só, os classificados da forma, praticamente da mesma forma que eles estavam em 1975, eles chegaram quase ao ano 2010. Eu tenho registros aqui, aí já dentro do computador, de caderno imobiliário nosso do ano 2006, né? Eu imagino que ele chegou perto de 2010. Em todos esses anos, praticamente não mudou nada. É interessante, né? Como acabava sendo muita e muitas vezes talvez uma coisa de muita confiança, né? Porque é um negócio de alto valor agregado, né? Não sei o que. O negócio é de alto valor agregado, mas o costume era. Então, durante 30 anos, praticamente, a gente passou anunciando os imóveis no caderno imobiliário. O que mudou? Mudou a qualidade da impressão. O caderno passou a ser Olha, a Vivian colorido, falou né? ali, ó, foi até 2014. É muito, 2014. Então, muito tempo de vida. veja. Então, o mercado permaneceu quase que estático durante. E aí, com a entrada da internet, que foi vista também com bastante ceticismo pelo mercado, pelos grandes operadores do mercado, com a entrada da internet mudou praticamente tudo, né? Sim. Primeiro, conseguimos levar os classificados para o site, que aí a ferramenta de busca do site tornou a jornada de compra e de locação do cliente muito mais fácil, né? Em vez de ler coluna por coluna, ele muda de imobiliária, vai coluna por coluna de novo, ele passou a fazer uma pesquisa rapidamente do que ele precisava, do que ele queria. E aí ele já saía o resultado, né? Então, o site, a internet entrou em primeiro lugar no site. Outro ponto bastante importante, fotos digitais, que hoje a gente nem, né? Puxa, fotos digitais, o quanto mudou, porque daí pelo site você podia ver não uma foto, que a gente mantinha uma foto na fachada nos anúncios. Era aquilo que o cliente tinha, senão ele tinha que ir até o imóvel. Aí a gente passou a ter um número ilimitado de fotos, né? Que a pessoa podia ver de casa, do escritório, podia andar pelo imóvel, pelas fotos, antes de ir perder tempo, gastar tempo indo visitar. Então, É aí já mudou. impensável isso, né? Hoje a gente vejo, por exemplo, pelas crianças, assim, tira uma foto. Pra gente, andar com uma máquina era em situações muito, né, especiais, assim. Então, hoje É, até, sei lá, a gente banaliza a foto, tira foto de tudo, né? Mas o quanto e isso... hoje nem anda, né? É, Hoje quem anda com máquina é o profissional, a gente anda com celular só, né? Nem quando você vê uma máquina no pescoço de alguém, você já acha estranho. Às vezes a gente até vê viajando, né? Mas é estranho. Então, a foto digital mudou bastante isso. interessante. A jornada passou a ser bem mais interessante, bem mais fácil. E depois a internet começou a trazer mais recursos, os próprios portais que aglutinam em um só local várias imobiliárias ao mesmo tempo, né? É, e por fim, agora com a pandemia, daí inúmeros processos que foram acelerados aí para tornar a jornada praticamente 100% digital quando o cliente E quer. muito ágil também, né? Cada vez menos paciência, cada vez menos tempo, né? Uma maior quantidade de informação, um mapa.
que você antes tinha que explicar, tinha que fazer um itinerário escrito, vai até a rua tal, dobra à esquerda, anda 2 quadras, dobra à direita. Hoje você põe um alfinete no mapa, e esse alfinete já vem no site, lá nas ferramentas de busca, e te leva direto, né? E se você quiser, antes de ver o imóvel pelo Google Earth, você vê a vizinhança. Então, você não precisa ver a vizinhança e ir até lá, né? Em alguns casos, você entra dentro do comércio que tem em volta, para ver o padrão do comércio que tem, né, em volta do local. Então, uma gama de facilidades. Agora, tudo isso vinculado à internet, né? Foi a internet o divisor de águas, não só para o nosso, mas para quantos outros mercados por aí, né? E quantas visitas uma pessoa hoje se disponibiliza a fazer presenciais, assim, mais ou menos? Muda bastante, né, de cliente para cliente, mas antigamente a gente tinha uma média aí facilmente de 5, 6, 7, né? Hoje, nos imóveis de menor valor agregado, 2. Muitas vezes, às vezes uma. O cliente vai É, lá só para validar o que ele já viu pela internet. E aí o ponto bem interessante também de falar, porque embora toda essa jornada ela seja digital, todas essas facilidades aí para o mercado, em 99% dos casos a jornada vai acabar com a presença do profissional, seja para o imóvel de menor valor, seja para o imóvel de maior valor, né? Então, ele vai validar junto com o profissional. E aí a gente nunca pode perder de foco a valorização dos profissionais do mercado, né, que atuam os corretores, consultores de locação, porque ali é que ele vai tirar uma última dúvida que a máquina não soube responder para ele, que o Google Earth não soube, né? Então, é sempre interessante. Mas hoje, realmente, na maioria dos casos, uma ou duas visitas para o cliente validar. Escolhi um lote dentro de um condomínio que eu tive tour virtual, 360 graus, vi por cima, vi tudo. Mas eu tenho que ir lá pisar no lote. sim. Se eu não pisar no lote na presença de um corretor, conhecer meu vizinho, conhecer a insolação real, né? E vou de manhã, vou de tarde, aí não vai fechar o negócio. E agora eu vou te fazer uma pergunta que não está no script, a gente não combinou, não sei se você sabe me dizer. Mas o brasileiro ele tem essa questão do tato muito forte, né? Por exemplo, tanto que eles falam que aqui demorou mais para pegar e-commerce, que o brasileiro tem que pegar na roupa, o brasileiro não confia. E isso fora do Brasil, de ter que ir lá no lote ver, ou ter que ir no apartamento ver, você sabe se existe alguma diferença comportamental, assim, ou mais ou menos a mesma coisa? Não, para imóveis eu acho que ela é muito parecida com a nossa. Até a gente vê, inclusive nos seriados, né, nos programas, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, vão visitar, vão visitar. A abordagem do corretor ela é diferente, em praças diferentes, em países, né, regiões, mas a questão de visita ela é bem importante. Ela acontece praticamente em todo lugar. Legal. E lá na China, no Japão, que eles são mercados talvez muito diferentes, né? Mas aqui, Europa, Estados Unidos, com certeza é muito parecido. Com costumes semelhantes, né? E aí você pode dividir com a gente um pouquinho do que mudou de valorização. Ó, sabia que o Rafael ia indicar esse Lagens. Falei, vai demorar para ele indicar. Olha, ele falou, é a Tavernaro de Paris. Tavarnaro de Paris, hein? Tivemos em Paris e você veja que os anúncios de imóveis nas vitrines, até hoje eles acontecem lá em Paris. Um costume que tem lá. Interessante, né? Mas eu E acho que lá, Paris, não sei, tenho a impressão que é uma cidade muito de rua, né? Porque, por exemplo, padaria tem vitrine, que é uma coisa que aqui no Brasil, assim, hoje, sei lá, em São Paulo, se for andar nos jardins, a padaria tem vitrine, mas culturalmente as nossas padarias não são organizadas para terem vitrine, né? E lá eles têm isso, assim, acho que é muito fluxo de pessoas na rua, talvez, né? pode ser isso, então. Interessante. Mas me chamou a atenção, eu falei, puxa, a gente está anos-luz à frente Que legal. desses países. A outra coisa que eu ia perguntar para você em relação
ao comportamento da pós-pandemia, né? Então, bom, ficamos 2 anos dentro de casa, olhando para cada canto. A gente sabe que o setor de reforma de construção bombou durante a pandemia, né? Acho que as pessoas puderam pôr todos os defeitos possíveis no espaço onde elas estavam. E o que mudou assim hoje na busca por novos imóveis? Eu quero uma sala maior, uma cozinha diferente. O que vocês percebem hoje? Eu acho que é interessante a gente falar sobre o olhar do cliente e também sobre o olhar do corretor enquanto provedor de serviços também para esse mercado, né? Em ambos os casos houveram mudanças significativas. Primeiro, em relação ao cliente. Logo depois dos lockdowns aí pelo Brasil, que o pessoal ficou trancado em casa, foi coisa aí de 15 dias, um mês, né, na maioria das cidades, a gente percebeu uma procura gigantesca por imóveis construídos maiores, com área maior e com um número maior de ambientes, principalmente um ambiente, que seria o quarto de estudos ou do home office. Tá? Foi assim, incrível o aumento, e terraço em apartamento com maior insolação, churrasqueira, prédios com área, com estilo condomínio clube, com áreas mais sociais, né, que a pessoa não podia sair para fora, mas no prédio ele ainda conseguia, de alguma forma, utilizar. Condomínio fechado, na área de lotes, daí, pessoas que moravam em apartamentos ou em casas pequenas, querendo ir para condomínio fechado, onde ele pudesse sair de casa, fazer uma caminhada na rua, com segurança, onde os filhos pudessem andar de bicicleta, se sujar na terra, na grama. Então, esse comportamento mudou. Chácaras, procura grande por chácaras, que era uma tipologia de imóvel que andava encalhada, puta, difícil, a pessoa investir numa chácara e tal, mudou, acabaram as chácaras do mercado aí, que estão com preço coerente, acabaram. Então, o público voltou a olhar para dentro de casa como um espaço importantíssimo, e a gente vinha, imagino que há quase uma década, pelo menos, diminuindo o tamanho dos imóveis, tornando cada os vez imóveis menor, né? mais compactos, cada vez menores, porque a gente só vai para dormir, né? As cozinhas super pequenas, e eu gosto de comentar que em 2008, 2010, uma incorporadora do nosso grupo resolveu construir, e eu lembro que depois do projeto, assim, bem encaminhado, eu apresentei o projeto para minha mãe, projeto dos apartamentos. E ela olhou o tamanho das cozinhas, ela não acreditou, falou, não, essa cozinha está muito pequena, tem que aumentar e tal. E nós aumentamos a cozinha, pelo olhar da minha mãe. Sim. Aumentamos a cozinha em detrimento da suíte. O que aconteceu? Não gostaram da cozinha. Vários deixaram de vender porque a cozinha era grande demais e a suíte pequena. Então, o olhar da minha mãe já estava, naquele momento, deslocado da realidade do mercado, né? Cozinhas menores. Agora, a cozinha voltou a ser um fator importante. O tamanho da cozinha, principalmente, muitos casos o pessoal está preferindo a cozinha fechada novamente, que vinha numa tendência de cozinha aberta, integrada. Então, não, tem que fechar, porque agora eu vou cozinhar de verdade. Né? O almoço da família, eu não quero que vá cheiro de gordura, enfim. Eu nunca esqueço que quando eu falei para uma amiga, nossa, ela é mais velha, da geração da minha mãe, mas que é conhecida da família, eu falei, eu gosto de cozinha aberta. Ela falou, deixa cozinhar uma sopinha de couve-flor lá para o teu filho, para você ver se você gosta de cozinha aberta ou não. E é verdade, quando você tem uma função de cozinha de dia a dia, assim, o bicho pega, né? Muda totalmente, né? Então, são detalhes que os incorporadores que estão antenados, estão perto dos clientes, estão percebendo. E a cada novo lançamento,
eles tratam de ajustar o projeto e conversar com essa nova realidade. Por outro lado, tem aqueles ainda cabeça dura que estão martelando ainda naquela realidade anterior. Vão ter dificuldade em vender, né? Então, Sim. ocorreram mudanças bastante grandes. Já atrás do balcão, né? Logo que começou a pandemia, imobiliárias fechadas, a gente não podia nem atender cliente aqui. E como é que vamos fazer? Temos que alugar. A demanda por locação continuava, porque os clientes daí que moravam em imóveis pequenos queriam mudar para um imóvel maior, criança em casa e tal. Primeiro desafio, mostrar os imóveis, né? E aí o celular, os smartphones da atualidade aí resolveram o problema, né? Porque a gente fazia visitas virtuais com FaceTime, com outro WhatsApp, outros aplicativos, subia no apartamento, ia até a sacada, mostrava a vista, mostrava isso, conversava com o cliente na hora, o cliente pedia, mas mostre isso aí, mas vire para lá e tal. É como se ele estivesse lá. Então, a gente conseguiu adiantar bastante os processos assim, e aí, às vezes, quando precisava, quando o cliente queria visitar, deixava a chave, ele ia num outro momento desencontrado com o corretor para não haver o contato. Depois ele ligava, ó, é aquilo mesmo que você me mostrou, vamos fechar. Tá, vamos fechar, e agora? Daí vamos ter que encontrar com o cliente para assinar o contrato. Já estava em processo aqui, e a gente acelerou, as assinaturas digitais, né, que hoje são uma realidade para quase todo o negócio, mas naquela época ainda era o pessoal via com muito dedo, que será que é seguro e tal, e acabamos aqui por adotar em praticamente todos os negócios e facilitou demais, porque aí a gente conseguia colher essas assinaturas no mundo inteiro, né, em tempo real ali, a pessoa assinava em 5 minutos, estava tudo assinado, e era só entregar a chave. Então isso acelerou bastante e eu acho que provocou o mercado para produzir um conteúdo de muito mais qualidade daí, Subiu muito a régua, tanto né? De material. muito na parte de fotografia, né? Então hoje normalmente as imobiliárias maiores elas já estão trabalhando com praticamente todo o portfólio com fotografia profissional, né? Hoje é quase uma regra do mercado isso. Os vídeos começaram a ser valorizados muito mais, a produção desses vídeos. O celular, ele traz muito recurso, né? Mas você precisa usar, precisa saber usar. Então, os corretores que investiram nisso, que começaram a se soltar na frente do celular também, né? Tem corretor que é mais retraído, corretor que é mais solto, mas esse exercício precisou fazer. E aí também, por outro lado, a gente vê os exageros, né? A questão das redes sociais, que a gente explora bastante, mas o pessoal explora até demais, né? Tudo que é tendência no mundo inteiro quer fazer sei lá, troço de poção mágica, fazer malabarismo na frente do TV, o corretor acha que ele tem que ir lá fazer, Para chamar a atenção. para aparecer para o público dele que ele está antenado. Às vezes fica ridículo, porque a pessoa vai chamar atenção, às vezes é ridículo, não é o que o cliente dele espera, talvez os amigos esperem, né? Mas eu acho que tem gente que está perdendo um pouco o tempero aí do negócio, está exagerando demais. Mas, de qualquer forma, as redes sociais, elas hoje são um canal de divulgação dos imóveis fundamental, até um canal de vendas, porque através da rede social, do aplicativo, a gente consegue evoluir bastante com o negócio, né? Então, foram mudanças bem interessantes. Legal. E até eu acabei não comentando ali no começo, que logo eu te chamei, mas a gente acompanhou muita coisa de perto, né? Porque a Porto atendia Tavernaro ali no dia a dia, nas demandas, e viu crescer muito a plataforma, né? Que é uma nova ferramenta, mas talvez um novo canal de vendas. Queria que você explicasse um pouquinho também hoje quanto que isso
representa para a Tavernaro? Como que você entende isso dentro da marca? Como que as outras pessoas que se associam à marca da plataforma, como que elas enxergam? Digamos se é ruim, é bom para mim eu estar ligado à marca que é uma marca da Tavernaro, né? Como que... Queria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Não deixa eu esquecer de tudo que você perguntou, Tá né? bom. Uma pergunta ampla, né? Bom, a plataforma ela foi criada na época, uma época diferente dessa época agora. Foi uma espécie de uma teimosia nossa. A gente queria muito e acreditava, apesar do mercado falar para a gente outra coisa, né? Então, o que é a plataforma? A plataforma é uma rede de parceiros autônomos, todos profissionais liberais, corretores de imóveis devidamente credenciados, mas que não possuem nenhum vínculo com a imobiliária. A imobiliária, a Tavernaro tem a sua equipe aqui, que normalmente tem 10 corretores, e a plataforma é uma rede de outros 200 corretores. Por que ela foi criada? Ela foi criada porque muitos incorporadores nos confiam a venda dos seus imóveis com exclusividade. E o mercado mudou tanto e cresceu o número de corretores de uma forma que nós não conseguíamos mais entregar o resultado que o incorporador queria só com a nossa equipe. Nossa equipe tinha outras demandas, não se dedicava exclusivamente àquele lançamento, e a gente começou a ter um delayzinho no resultado, que era o ideal, e antes que esses incorporadores nos reclamassem, nos colocassem numa gaveta inferior lá no seu leque de imobiliários que poderiam atender, nós resolvemos antecipar isso. E já abrimos, franqueamos para esses corretores autônomos vender os nossos produtos, juntamente com a nossa equipe, sem fazer distinção. E deu muito certo. Já no primeiro lançamento que a gente fez, que foi um lançamento que a Porto participou junto conosco, foi o do Els, nós vendemos 100% dos lotes e no dia do lançamento. E naquela oportunidade, se eu não me engano, 40% das vendas foi da plataforma. Quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente a gente teria vendido 60% do lançamento e não ele inteiro num dia só. Por esse motivo, a gente continua estruturando cada vez mais para que esse número de corretores fosse cada vez maior. Fizemos outros lançamentos já no decorrer desses anos que passaram, todos com bastante sucesso, com a participação desses corretores de uma forma bastante grande. Hoje, a plataforma é responsável sempre, hoje não, nos últimos anos, por mais de 30% do nosso faturamento. É um valor muito considerável, né? Eu acho que é bastante relevante. O pessoal de fora que não tem essa prática se surpreende com esse número, mas eu acho que ele é também fruto da credibilidade que a gente passa enquanto parceiro, né? Sempre a credibilidade da nossa empresa perante o mercado, mas perante o parceiro, que está acostumado a levar tombo de outros corretores, é acostumado a lidar muitas vezes com outro corretor mais agressivo, picareta, que passa a perna. Aqui ele encontrou um ambiente seguro para ele trabalhar, né? E os nossos corretores da casa aqui também entendem isso. O cliente pode ser do parceiro, pode ser dele, vai ser respeitado, né? E a gente tem muita dificuldade porque os plantões normalmente são realizados por corretores nossos, aí chega às vezes o parceiro com um cliente que foi atendido por um corretor nosso algum tempo atrás, e a gente, né, sempre tem que dar um jeito de resolver e de mitigar os problemas dessa natureza. Imagino que estamos fazendo isso com competência, porque a nossa plataforma hoje ela já superou 200 associados. Nossa, bastante. Que legal. Bastante, né, para o nosso mercado. Para você falar que você tem 200 corretores parceiros em Ponta Grossa,
né? E a gente percebe que eles dão bastante valor. Quando temos lançamentos, eles festejam, porque é um momento que o mercado fica em ebulição, né? As vendas ocorrem de uma maneira mais fácil, se aproveita todo o investimento que o incorporador faz, né? Então, é bem interessante. Mas eu imagino que não é qualquer empresa, qualquer profissional que conseguiria fazer tamanho sucesso, porque demanda dessa percepção de valor, percepção de segurança que o parceiro tem com a nossa empresa. E aí entra a marca, né? A marca nesses 48 anos fazendo bonito, fazendo certo, como você falou, assim, não vou roubar o teu cliente, não vou agir de determinada forma em um setor que é tão, a gente fala, né, em barreiras de entrada, até é tão fácil você virar, não quero que ninguém que esteja aqui, eu já vi que tem muito corretor aqui assistindo, não quero que vocês me interpretem mal, mas as barreiras de entrada para você se tornar um corretor, elas são pequenas, não é como se, vou abrir uma petroleira, um negócio assim que exige um investimento de milhões, né? Então, hoje a pessoa, tendo um Cresce, tendo um celular, ela pode atuar como um corretor. Então, muitas vezes, as pessoas, até que estão sem alguma atividade, acham que é fácil ser corretor, né? Ser um mau corretor é fácil, né? E daí tentam se aventurar no setor e acabam, talvez, até gerando experiências negativas para quem tá ali, tem contato com esse tipo de gente. Então, acho que a marca aqui, ela tem um poder muito... Ela sempre tem, né? Vou puxar para o meu lado agora. A marca sempre tem um poder muito grande, mas nessa relação de confiança aí mais ainda, né? Eu imagino que sim. Eu acho que, com certeza, para ingressar, para se tornar um corretor, é a coisa mais fácil do mundo. E eu recebo aqui sempre pessoas me consultando: o que você acha? Eu falo: puta, vai lá, faz uma prova, fica 6 meses lá, você vai ser corretor. Acho que não precisa nem ter curso superior, tem segundo grau lá, você vai se tornar um corretor. Agora, viver como corretor, ter uma vida confortável, atuando exclusivamente na corretagem, aí já é outro, né? Já é outro problema. Porque o corretor, de fato, que vive disso, ele precisa se especializar, ele precisa atender o cliente com a maior transparência possível, e ele precisa cuidar muito da sua imagem, que é a marca dele, né? Hoje nós temos dos nossos corretores aqui de casa, a gente valoriza muito as iniciativas particulares dele. Então, todos eles praticamente têm uma página profissional e uma página pessoal. Poucos deles compartilham da mesma página nas redes sociais. Uhum. Nessa página profissional, eles investem em uma marquinha deles, na venda do serviço deles, e a gente dá o maior apoio aqui. Porque a gente entende que não basta também só a Tavernara apresentar uma marca, uma solidez de 48 anos, e daí na hora do vamos ver, é o corretor que vai lá, é uma pessoa despreparada, né, inapta para aquela função. Graças a Deus, o nosso índice de satisfação da nossa equipe é altíssimo. O pessoal, os nossos clientes sempre estão elogiando. E dos parceiros também, como a gente participa bastante do processo, também a gente consegue manter em volta da gente os parceiros também com uma qualidade de atendimento bastante interessante. Mas essa questão da marca é bem interessante. Como o nosso mercado ele é mais repleto de corretores autônomos, a gente percebe que eles, embora não tenham uma imobiliária, eles investem muito na marca pessoal. E faz toda a diferença, realmente. Sim. Não, bem legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, você falou, né, que o cliente é bastante exigente em relação ao atendimento. A gente sabe que cada vez mais as pessoas querem coisas hiper personalizadas, tem uma paciência mínima, assim. Até vi esses dias no Instagram que postaram, uma pessoa postou: oi, bom dia. Daí passou 2 minutos, você não vai me responder, então eu não quero mais, né? Às vezes
falta até um bom senso da pessoa que entra em contato. Então, como que vocês lutam aí com esses desafios de, tipo, pôr um bot lá para responder ou pôr uma pessoa, sendo que as pessoas não têm a mínima paciência de esperar 10 ou 15 minutos? Como que vocês lidam com essa ansiedade generalizada, talvez seja essa a palavra? Você já respondeu. No nosso setor, numa imobiliária do porte da nossa, que recebe demanda, né, e principalmente no começo do dia, na segunda-feira, é impossível. Eu teria que ter uma equipe aqui com 20, 30 pessoas só atendendo de chat de internet e redes sociais. Então, nós resolvemos essa questão com um robô que faz o atendimento, e esse robô ele leva a jornada num ponto quase que final, ele praticamente agenda a visita Nossa, que legal. do cliente naquele imóvel, ele faz as pesquisas, devolve, vai filtrando, filtrando até praticamente agendar. Então, o nosso consultor de locação, ele entra nesse circuito, claro que quando o cliente vem pelos canais digitais, quando o cliente pede a visita, então o consultor já entra nesse momento. Em vendas é um pouquinho mais personalizado, porque a gente entende que, e a demanda é menor, então a gente entende que desde o começo, se o corretor puder participar, é mais fácil, mas em locação, que é volume, o robô entra, né? A gente se veste de cliente muitas vezes e percebe isso, né? Se a empresa disponibilizou aquele canal para você entrar em contato e você não recebe um retorno de uma forma, num tempo coerente com aquele canal, perdeu, né? E infelizmente a gente vê empresas que demoram dias para responder um e-mail, né? Sim. Nós mudamos o sistema aqui até, que é um sistema que praticamente elimina o e-mail da forma convencional. Nossas comunicações elas são sempre dentro do sistema, naquele abertura de chamado, ocorrente, fica registrado com data e hora, justamente para que tenhamos esse retorno rápido. Claro que, infelizmente, não conseguimos atender tudo, mas melhorou bastante. Os clientes estão impacientes, estão nervosos, estão depressivos muitas vezes, né? O mundo tá difícil então a gente precisa atendemos aqui um setor, a nossa atividade é uma atividade complexa, né? Onde envolvem normalmente duas partes, ficamos intermediários e temos que achar solução para as demandas de ambas as partes. Então é sempre o desafio, a gente tem que usar de muita psicologia aqui para conseguir dar conta. Na questão da impaciência do cliente no primeiro contato, eu acho que é em todo negócio, né? Você pode lembrar, quem está assistindo aí, lembrar da última experiência que teve quando comprou um carro. Provavelmente chegou na concessionária sabendo de todas as marcas, de todos os concorrentes, o preço, e o vendedor, né, que estava vendendo o carro, provavelmente daquele carro ele sabia tanto quanto você, mas da concorrência até não sabia tanto. Porque infelizmente, os vendedores às vezes são bitolados na marca, só sabem falar da marca. Se eu não me engano, até o Rafael teve uma experiência ruim nesse sentido, no carro que ele comprou, que o vendedor desmereceu o carro que ele estava. É verdade, ele falou, nossa, sinto muito que você comprou o carro que você comprou, é verdade. Ele, se eu não me engano, ele atuava numa marca nova para o mercado brasileiro e foi questionar o Rafael que estava gostando de um carro de uma marca centenária. Isso mesmo. Puxa vida, acabou, né, com a venda. Então falou demais. Eu acho que o pior, assim, ele poderia ter sido mais gentil, né? Ele já tinha perdido a venda, mas ele poderia ter dito, puxa, que pena, mas olha, eu me mantenho aqui à disposição, porque afinal de contas, ó, até o Rafa tá colocando ali, que foi o pessoal da Caoa Cherry. Eles poderiam ter dito assim, olha,
mas a gente está aqui, está acontecendo uma revolução na marca, a marca está em um momento de transformação muito importante. Continue olhando, né? Caso você venha comprar um segundo Fique ligado. carro, né? O cara mancou total, assim, foi péssimo, é verdade. Acontece, né? Foi infeliz. Foi, é Acontece. verdade. Mas é fatal, né? Perdeu. E perdeu quantos, né? Porque o Rafael já contou para mim. O Rafael já é falador, imagina o tanto de gente que ele já falou, né? Mais 20. É. E o veículo que ele vende é bom. Não dá para falar nada. É bom o carro. Só que você vai daí com uma impressão É verdade. errada, né? Então, Outra coisa que a eu gente queria te tem que perguntar. conviver com isso. Não, e achar caminhos mais simpáticos de fazer isso, né? Tipo, ele poderia ter feito uma crítica, mas de uma forma positiva, né? Não tem caminho para você falar mal da marca do outro. Em situação nenhuma. Outra coisa que eu queria te Nunca vai acertar. perguntar é o seguinte, em relação às marcas que vêm, grandes marcas, né? Sempre procuraram a Tavernaro para entrar no setor, para abrir lojas em Ponta Grossa ou até na região. Vocês sempre auxiliaram. Você sentiu alguma mudança em relação a isso? Mais movimento de marca grande? Ou mais... Até perguntei numa outra live que eu fiz a semana passada, no shopping, a Maura falou, a gente está sentindo muito empreendedor buscando franquia para já estar um caminho meio andado. Como que vocês estão sentindo assim, esse comportamento comercial ultimamente em relação aos imóveis? Ponta Grossa mudou, né? Ponta Grossa hoje é uma cidade que está no radar das grandes redes do varejo do Brasil inteiro. E a gente já percebeu nos últimos anos isso. Até antes da pandemia, inúmeras empresas, farmácia nem se fala, né? Mas ainda tem farmácia nova para entrar, acredite se quiser. A gente está fazendo um negócio aqui com uma rede paranaense que está entrando forte aqui na cidade. Mas outras atividades, né, a Cobase, a Daju, enfim, nem vou citar aqui para não me perder. Mas praticamente todas as redes que estão nas cidades maiores, nas capitais, já estão olhando Ponta Grossa como um local onde quer estar. Na pandemia, a atividade dessas empresas continuou, diferentemente das empresas locais que sentiram muito mais a pandemia. Então a gente percebeu que essas grandes redes, como elas têm um lado financeiro muito mais estruturado, e normalmente até com capital de fora, elas passaram pela pandemia aproveitando as oportunidades, né? Então muitos pontos desocupados por empresas locais foram aproveitados por essas empresas mais estruturadas com preços daí reduzidos, o pessoal que estava, né, que baixou o preço dos imóveis na época que desocupou, eles aproveitaram. Mas essa questão das franquias também percebe que é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que principalmente isso vem porque quem tem vontade de ter uma pequena empresa, de empreender, muitas vezes não tem o conhecimento, né? Tem o capital, mas não tem o conhecimento. Muitos profissionais liberais que às vezes na sua atividade tem muita concorrência, vamos citar aqui rapidamente um advogado, um dentista, né, que briga de foice pelos clientes hoje. Ele tem o capital, tem vontade de ter um negócio e a advocacia não está dando mais certo, não está rendendo nada para ele. Vou investir num negócio, já vou procurar alguém que saiba o que está fazendo. Tem royalties, tem margem menor? Tem, mas ele tem a segurança de que se ele fizer o dever de casa, provavelmente encurta o caminho, né? Por toda a pesquisa que as franqueadoras fazem, já encurta o caminho. Não que toda vai dar certo, né? Sim. Porque às vezes não dá, mas realmente o risco ele é muito menor do que você empreender sozinho, principalmente num negócio que você não conhece, né? Mas Ponta Grossa, Flávia, para resumir, está no radar de praticamente todas essas redes, grandes e pequenas,
e com potencial de crescimento gigantesco. Na área residencial também percebemos cada vez mais uma migração das famílias dos centros maiores para cidades do porte de Ponta Grossa, que oferecem toda a infraestrutura de mercado, de Lazer. área médica, educação, né? Principalmente a educação é um ponto fatal. Hoje nós temos escolas, colégios e faculdades, né, aqui na cidade de muita qualidade, comparada com os grandes centros, ensino bilíngue. Então, tudo isso atrai essas famílias para cá e a pessoa não volta mais para a cidade grande, né? Ela pode aqui, além de ter acesso a tudo isso, almoçar com o filho em casa, levar para a escola, que é uma parte importantíssima né, do convívio familiar, do crescimento, acompanhar o crescimento dos filhos. Né? E tudo isso aumenta o mercado. Até recentemente estava na casa de uns amigos e eles falaram que conheceram o vizinho deles e o vizinho era de Curitiba, nunca tinha nem vindo para Ponta Grossa, resolveu assim, tipo, pôs o dedo no mapa, falou, Ponta Grossa está crescendo, eu vou para Ponta Grossa, comprou um lote no condomínio, fez a casa, disse que a família nunca tinha vindo para Ponta Grossa assim, para passar um final de semana, sabe? Mas foi por opção de qualidade de vida mesmo, tipo, vamos e boa. Ele falou, meu Deus, cara doido, né? Pensa, então... Tá mas até facilitado. Imagina o quanto de pesquisa no Google ele fez sobre Ponta Grossa antes de vir, né? Não veio? Com certeza. E é engraçado, porque às vezes a gente pega algum curitibano, ou uma pessoa que mora, principalmente o curitibano que está mais perto, e fala, mas eu não vou para Ponta Grossa, não tenho o que fazer. Daí você pergunta, o que você fez no teu fim de semana aí em Curitiba? Foi no shopping? Né? Poxa, aqui o tanto de cachoeira que tem, o tanto de cidadezinha em volta que tem Carambeí, né? Aqui, diferente dos grandes centros, a gente vai visitar os amigos, né? É verdade. Qual foi o último fim de semana que você passou sem ir visitar um amigo ou sem receber um amigo em casa, com um churrasquinho, por alguma coisa? Você não vai lembrar, sim, porque não é diferente dos grandes centros, onde a vida é muito mais fria, né? Sim. Então, realmente, a cidade tá muito boa para se viver e isso está movimentando bastante o mercado e, consequentemente, os serviços que vêm para atender esse público, né? Olá, Rafael. Eu, curitibano, vim para Ponta Grossa e fiz um monte de coisa. Empresa, filhos, etc. Pois é. Tá aí, ó, agora pega teus 2 filhos e muda para Curitiba para ver o que acontece com a tua qualidade de vida. Sim. Ninguém vai me convencer que é melhor. Não, a gente sabe que nós temos aqui vários... Os centros médios, né, quero dizer. Mas legal. E a última pergunta, assim, do assunto que eu tenho para te fazer é, assim, gigantes da internet como Quinto Andar. O que elas fizeram com o mercado? Até teve um movimento, né, que a gente fez junto com você de mudar o posicionamento da Tavernaro quando isso começou a acontecer, né, esses grandes portais que ofereciam um atendimento uma promessa muito mais digital, né? Isso aí vamos falar antes de pandemia, né? O que você acha que ganhou? O que você acha que é ruim? Que daí depois eu vou contar o que aconteceu com a Tavernaro, né? Depois. O Rafael, ele me ama tanto que ele trocou live por love. Mas tá bom, Rafael, te amo. Quinto Andar, que é uma gigante do mercado, não é da internet, né? Ela é uma gigante do mercado imobiliário. Ela nasceu como uma aposta de 2 jovens empreendedores lá em São Paulo e ela, embora muitos colegas de profissão nossos não concordem, eu considero que ela foi o maior presente que o mercado imobiliário pode ter recebido, porque ela fez as imobiliárias, principalmente as imobiliárias maiores, abrirem os olhos para as reais necessidades dos clientes. E eles apostaram em um ponto que foi crucial, que foi a garantia.
Então, o cliente não precisava mais de fiador para alugar um imóvel com eles. E isso eles colocaram como uma regra geral. Então, lá na quinto andar, você só aluga sem fiador. Claro que isso custa, de alguma forma, alguém paga essa conta, seja o proprietário, seja o locatário, mas não vamos entrar nessa, porque o tempo é curto. Mas eles resolveram dessa forma, uma imobiliária 100% digital, numa cidade digitalizada, como a capital paulista, obviamente, né? Não se entra numa cidade de interior com esse propósito, mas eles entraram numa cidade como São Paulo, uma experiência, alugando sem fiador. E deu muito certo. E aí as imobiliárias, principalmente as dos grandes centros, começaram a correr atrás de trazer essas soluções, e essa solução já existia no mercado, então foi fácil para as imobiliárias concorrentes se adaptarem. Nós, inclusive, já, como a gente faz parte de uma Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que são imobiliárias do Brasil inteiro, que não concorrem entre si, então a troca de informações é muito grande, a gente está sempre se antecipando às demandas, né? Vislumbrando que essas demandas dos grandes centros vêm para cá. E já corremos atrás da solução, encontramos aqui, através de um parceiro chamado Credipago, que também faz aprovação via cartão de crédito, os algoritmos, né, das plataformas de aprovação de crédito mudaram demais, então aquela análise de crédito que muitas vezes eu fazia, minhas gerentes aqui faziam, meu pai fazia lá para trás com a minha mãe, sem muitas vezes ter o conhecimento de tudo, uma ficha cadastral ali, você tem que aprovar um crédito para uma pessoa que vai morar antes no imóvel. E essas plataformas, com os algoritmos, já conseguem conversar com cartão de crédito, com conta de água, de luz, então fica muito mais fácil. Então, assim, para ser bem resumido, uma imobiliária 100% digital que não exigia fiador. Mudou o mercado, a gente passou a olhar para o cliente como o centro do negócio, assim, num piscar de olhos, coisa de 6 meses, as imobiliárias que estavam mais atentas já começaram a se preocupar com isso e começaram a oferecer um serviço de muito mais qualidade para o locatário, sem dúvida. E acho que o que é legal também, que apareceu para a gente, né, quando a gente foi fazer o projeto de mudança de marca da Tavernaro, é que vocês tinham que se posicionar de forma mais estratégica em relação às necessidades dos clientes, né? Então, como você falou ali, grandes players vêm para a cidade. Pô, então vamos auxiliar a encontrar um bom imóvel. Não é mais o site que vai lá, é um catálogo, né? Não, eu sou um consultor e eu vou te auxiliar nesse processo, entender a tua necessidade, né? Então, acho que essa mudança de olhar para a solução imobiliária também fez diferença, né? Sem dúvida, até deixei de falar na outra pergunta. Foi num momento importantíssimo, a gente precisava definir para que lado que a gente ia, né? Uma imobiliária antiga, grande, né? Como um naviozão lá, se demora para tomar as decisões, e a decisão de mudar o posicionamento para nós, ela até desencadeou uma série de outras mudanças, inclusive a mudança da sede, né? Que a gente saiu de um centro antigo de Ponta Grossa, num imóvel defasado, para um imóvel totalmente diferente. Na hora, os clientes colocaram o valor em toda essa mudança, claro, custou, né, para isso, mas a gente apostou e deu muito certo. Essa mudança de posicionamento, acho que hoje toda empresa ela precisa saber se posicionar, não adianta querer fazer de tudo, desde do econômico até o alto padrão, é difícil você conseguir atender, sempre você deixa escapar alguma coisa, então é importante você focar num determinado nicho. Nós vemos corretores aqui na cidade que são muito nichados, tem corretor que às vezes atua num determinado condomínio, o cara sabe tudo do condomínio e não deixa de vender. Vende assim, né? Mas teu universo é esse? Mas eu tenho venda todo mês.
porque sabe na palma da mão, né, o que está acontecendo. Então, a gente acha muito importante. Claro, imobiliárias, empresas menores conseguem ter uma velocidade de mudança muito maior. A gente fez com o apoio de vocês aí, com a consultoria, que foi desde da marca, a cor mudou sutilmente, né? A curvatura da logomarca, sem perder a essência que a gente gostava e que vocês até consideravam que estava jóia, né? Então, só vamos aperfeiçoar, não Sim. vamos radicalizar, né? E deu super certo, né? A mudança de imóveis para consultoria imobiliária nos coloca todo dia, quando você entra na imobiliária, quando você vê a logomarca, você se posiciona daquela forma, automaticamente, né? Não é imóveis que... Não pode ser, vê aí no site o que que a gente Ah, tem, né? Não é? Eu te ajudo a solucionar. Você quer uma padaria, você vai abrir a pessoa precisa da coisa no momento que amanhece o dia, no momento que ele está voltando, né? Conveniência, qual que é o que que aquela pessoa que está buscando aquele negócio compra, né? Muito legal. o lado da rua, né? Eu Sim, pego muito no pé dos corretores aqui, dos consultores. Qual que é o lado da Visconde de Mauá? Qual que é o melhor lado? Ah, depende. tem que saber. Não, depende, mas via de regra não depende, não. Tem que saber. Lado da Avenida Centro de Machado, que vale mais, que vale menos, por quê? A esquina, melhor. Tem que pegar no pé, a gente tem que se provocar para melhorar, né? E a consultoria imobiliária é isso. A concorrência é forte na cidade, né? Tem muitos corretores competentes aí na cidade, imobiliárias competentes, e eu acho muito positivo, porque quando você está num nível que tua concorrência é pior, é mais despreparada, a gente se acomoda, né? E Sim. hoje, com o mercado, a gente está sempre preocupado em estar atendendo, né, a expectativa sempre em primeira mão. Isso que Então, você falou de que uma coisa foi puxando a outra é muito bacana, assim, porque a gente que está focado em trabalhar com branding, né? A gente vê como tudo tem que estar muito amarrado na marca. Não adianta você se posicionar como uma consultoria imobiliária e não estar num lugar que faz jus à consultoria imobiliária, né? Você tinha um espaço que tinha muita escada, que tinha dificuldade de estacionamento, que não tinha a visibilidade que tem hoje, né? Então, o fato de vocês terem mudado ativou até a marca para pessoas que já tinham sido clientes de vocês e não, nem lembravam por que tinham deixado de ser durante a vida, né? E que surgiram diversas situações ao longo desse processo que foram muito positivas para a marca. Então, se a gente tem uma marca coesa, que fala a mesma coisa em todos os pontos de contato, eu tenho que ter um site bom, eu tenho que ter um robô que responde adequadamente, né? Tenho que ter uma sede física que esteja à altura da minha promessa, né? E se você tem todos os touch points ali alinhados, a chance de você ter uma performance de marca legal é maior, né? você veja só para, não sei se temos tempo ainda, mas vou contar rapidinho uma coisa particular. Não pode. Começamos o ano e eu falei para a Vivian, eu esse ano vou trabalhar de calça jeans. O mercado mudou, eu trabalhava não sei se você lembra, mas eu trabalhava de terno. Sim. Aboli o terno e gravata, né, há alguns anos, e achei que esse ano eu estava preparado para trabalhar de calça jeans, porque meus clientes vêm aqui de tênis e calça jeans e tal. E eu fiquei, acho que durante janeiro, um pouquinho de fevereiro, mas chegou um ponto, eu olhei e falei, Vivo do céu, não está coerente. Não Não, consegue. infelizmente, não está na hora ainda de eu trabalhar de calça jeans. Venho na sexta-feira de calça jeans. Eu ia Mas falar que o dia que eu te vi, ainda, você estava de calça jeans, mas que é o dia mais light, assim. daí a gente pede licença. Mas percebi assim que foi, puxa, o cliente vem aqui para falar comigo, às vezes vem de fora da cidade, no nosso escritório, que é um endereço legal, bacana, Super. duas recepcionistas para receber numa sala de reunião legal, imponente e tal, e estou eu de calça jeans. Puxa, não está casando. Eu voltei a usar uma roupa mais social. Não quero dizer que o corretor de imóveis tem que usar roupa social, nada a ver. Mas para o nosso conjunto aqui, eu me senti deslocado, né?
Tem corretor que anda de tênis e está perfeitamente adequado com a linguagem que ele quer vender, joia, né? Só para mim, só para ilustrar isso que você falou do conjunto, né? Não é só a marca, não é só o nome, né? E É é todo muito um legal, conjunto. né? Porque o posicionamento ele é muito mais sobre falar não do que sobre falar sim, né? É muito mais você dizer, Carlos, você vende Minha Casa Minha Vida? Não, não vendo. Tem quem é Uhum. especialista nisso. E não, você não está desvalorizando o produto Minha Casa Minha Vida, mas o Minha Casa Minha Vida, talvez você tivesse que ter um volume, um estilo de design de serviço até diferente para ter uma agilidade maior pelo volume que isso pede para ser tão lucrativo quanto, né? Então, Sim, é, é muito interessante olhar assim do negócio como um todo e como os empreendimentos imobiliários eles são investimentos muito altos, né? Você tem parece que muito empecilho para acontecer durante o processo. O cara vai investir 1,5 milhão. Putz, você não investe 1,5 milhão assim, né? Não é que nem fui lá, comprei um pão na padaria, estava ruim, amanhã eu não compro. Então, se qualquer coisa que uhum. acontecer durante esse processo, ele pode minar uma venda muito grande, né? Sem dúvida. Então, legal. E a gente sempre esteve preocupado com isso. Dói dizer não, né? A gente abdicou. A administração de condomínio, por exemplo, tinha um tamanho até relativo aqui, a gente parou de administrar, porque entendeu que não era o nosso core, né? Vamos atuar onde a gente sabe e rentabilizar bem o que a gente sabe. E tudo isso começou lá com a mudança da marca, Que né? legal. Que a gente não é a logomarca, mudança da marca, né? Mudança o ajuste do propósito da Do empresa. posicionamento, tudo. Vocês são um case que a gente leva com muito carinho. Assim. Pra gente foi muito. O Rafa sempre fala: não, quando o Carlos levantou da mesa, deu a volta e me deu a mão assim, falou: ó, parabéns, eu nunca vou esquecer. Por isso que ele me ama tanto, então. Uhum, por isso. Agora, a Nesse última tempo, pergunta, ó, só para a gente fechar, que é a pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Como você acha que as marcas que atuam no setor imobiliário podem transformar o mundo, melhorar o mundo, tornar o mundo um lugar mais justo, mais inclusivo? Não sei, todas essas. Oh, Rafa, foi mágico. ele está empolgado hoje. Veja, Flávia, eu acho que nós somos responsáveis, é que me colocando agora, vou falar de mim. Estamos num patamar de responsabilidade pelo desenvolvimento da cidade, da Uhum, comunidade. Então, eu particularmente atuo incansavelmente pelas discussões de plano diretor, de mudanças que estão ocorrendo na cidade, pela atração de novas empresas. Enfim, eu acho que a gente precisa sair do básico, que é vender por vender, vender para atender. Atendi a demanda do cliente. Tá, claro, você abre a tua porta para isso. E você não fez isso por amor. Você fez isso porque é o que te rentabiliza, é o que paga a tua conta no fim do mês, né? Algumas, algumas pessoas acham que fazem isso como se não fosse obrigação. Claro que é. Você tem uma imobiliária, você é um corretor, você tem que atender, vender o imóvel que o teu cliente quer, não é o imóvel que você quer. Então, eu acho que a gente tem que sair desse aspecto. A gente tem que o profissional do mercado imobiliário ele precisa se preocupar com o futuro do mercado imobiliário, não o futuro 6 meses, um ano, o futuro daqui 10, 20, 30 anos, né? E, infelizmente, sempre nas demandas que temos, a gente vê pouquíssimos profissionais participando. Sabem depois reclamar que o plano diretor acabou com a cidade, que agora Ponta Grossa não pode mais fazer prédio de 50 andares, que antes podia, que agora não pode fazer condomínio em tal lugar. Poxa, eu sou contra prédio de 50 andares em algumas regiões, particularmente. Tem algumas pessoas que não, que acham que
prédio de 50 andares, pode na cidade inteira. Mas tudo isso tem um impacto. Mas, Carlos, você do mercado imobiliário, um prédio de 50 andares vai gerar riqueza, você vai vender, vai ganhar comissão. E o prejuízo? Eu estou olhando para o meu bolso no fim do mês. E o prejuízo do resto? Então, acho que tem espaço para tudo. Só que precisa discutir. Tem espaço para verticalização, tem espaço para condomínio fechado, grande, pequeno, médio. O que precisa é a discussão do mercado. Então, essa participação das empresas que eu acho que pode mudar o mundo, pode tornar a nossa sociedade, a nossa comunidade melhor. Nada melhor do que os profissionais que atuam diretamente para entender quais são as demandas do futuro, né? Sim. Então, acho que é assim que a gente pode contribuir, tá? O feijão com arroz, vender um imóvel atendendo a expectativa do cliente, É o por mínimo, favor, né? Sim. Então, acho que é essa abrangência aí que eu acho que fica. Legal. Maravilha. Eu quero falar. Queria agradecer o teu tempo aí, foi super bacana. A gente teve uma galera que entrou aqui, interagiu, tudo mais. Foi muito bacana. Obrigada pelo teu conhecimento. Sei que teu tempo é curto aí. Agradeço que você aceitou o nosso convite. Imagine, mais uma vez sou eu que agradeço o teu convite e a gente está sempre ao dispor aí para bater um papo, para conversar. Convido todos que não conhecem a nossa empresa que venham aqui conhecer, fazer negócios conosco. Isso aí. Vamos para cima, né? Vamos para Desenvolver. cima. Então, tá bom. Tchau, até mais, pessoal. Valeu. Abraço especial para o Rafael aí. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.